Hoje eu vou apresentar o plano de aula da construção de um quadrilátero regular, utilizando o software GeoGebra, com a construção semelhante à que a gente faz com uma régua e com compasso. Esse plano de aula é feito para o nono ano de ensino fundamental, com a duração de 2 períodos, e o tema central é geometria plana. O objetivo geral é compreender o processo de construção de quadrilátero regular, e o conteúdo é a construção de polígonos regulares. Para começar a construção, primeiramente vai ser pedido que os alunos utilizem no menu Disposições a janela de geometria. E também vai ser pedido para que eles usem no menu Exibir, ao selecionar a opção Janela de Álgebra, para facilitar quando a gente for ocultar os componentes do desenho. Bom, essa construção ela vai ser feita. Essa construção ela vai ser feita junto com os alunos. Primeiramente, a gente vai no menu Reta, vai selecionar a opção Segmento de Reta, vai clicar em 2 pontos no plano e vai criar um segmento de reta. E esse segmento ele vai servir como lado do nosso quadrado. A segunda etapa é ir de novo no menu da reta e dessa vez selecionar a opção reta. E clicar nos mesmos 2 pontos que a gente colocou no plano, que são as extremidades do segmento. Dessa forma, formando a seguinte reta aqui que a gente pode observar. Logo após, a gente vai criar outro segmento com tamanho menor do que o segmento AB. E vai ser sugerido aos alunos que esse segmento seja menor também que a metade do segmento AB, para facilitar na visualização. Logo após, a gente vai no menu Círculo, seleciona a ferramenta Compasso, seleciona o segmento CD. Selecionando o segmento CD, ele vai servir como raio de uma circunferência que a gente vai criar. Vai servir mesmo como se a gente pegasse o compasso e abrisse as pontas para ele fazer um círculo com raio CD. E depois a gente vai criar no ponto A, que vai servir de centro dessa circunferência. E a gente vai repetir o mesmo processo para o ponto B. Logo após, a gente vai selecionar a opção ponto e vai marcar as intersecções desse círculo que a gente recém criou com uma reta que passa por AB. Logo depois, a gente vai ocultar essas circunferências que a gente recém criou, clicando nessas bolinhas aqui do lado do objeto. Então, esses 2 círculos aqui, a gente oculta eles. E depois a gente vai sugerir aos alunos que eles renomeiem esses pontos que a gente recém criou das intersecções, os pontos que a gente criou com o círculo com o centro A, renomear eles como A1 e A2, clicando com o botão esquerdo e selecionando a opção renomear. E os que a gente criou com o centro em B, renomear para B1 e B2. Logo após, vai ser pedido para os alunos criarem outro segmento de reta com comprimento dessa vez maior que CD, e com esse segmento de reta vai ser utilizada a função compasso, selecionado esse novo segmento, e vai ser criada circunferências com centro em A1 e A2. E com a ferramenta ponto, vai ser pedido para eles marcarem a intersecção entre essas duas circunferências. Logo após, vai ser pedido para eles ocultarem essas duas circunferências que a gente criou. O mesmo processo vai ser feito com os centros em B1 e B2. Logo depois vai ser pedido aos alunos que eles criem uma reta com os pontos A e G e B e H. Esses últimos pontos que a gente construiu com as circunferências. O próximo passo é utilizar novamente a ferramenta compasso, só que dessa vez utilizando como medida do raio o segmento AB e como centro o segmento A e o segmento B. A próxima etapa é marcar com um ponto a intersecção entre esses últimos círculos que a gente fez e as retas que formamos com os pontos A e G e com os pontos B e H. Para a última etapa da construção, vai ser pedido para que os alunos renomeiem os últimos pontos que a gente criou como C e D. E logo após, que ocultem todas as figuras tirando os pontos A, B, C e D e o segmento AB.
E assim, com a ferramenta segmento, a gente liga o ponto A a C, C a D e D a B, formando assim um quadrado. Depois de concluir a construção, vai ser questionado aos alunos se a gente realmente pode afirmar que essa figura é um quadrado. E para isso a gente vai utilizar, junto com eles, as ferramentas de medida do GeoGebra. A gente vai selecionar esse menu aqui, vai selecionar a ferramenta distância para verificar se os lados do quadrado têm o mesmo tamanho. E para utilizar essa ferramenta é só clicar no segmento de reta que a gente criou do quadrado. E também é necessário saber se os ângulos internos são congruentes e são ângulos de 90 graus. Para isso a gente vai selecionar a ferramenta ângulo e para medir a gente vai selecionar três vértices consecutivos do quadrado no sentido horário. E a partir dessas medidas que a gente fez, a gente pode realmente concluir que essa figura é um quadrado. Uma discussão que é interessante de se fazer com os alunos é perguntar quais são os processos que a gente fez no meio dessa construção que nos garantem que essa figura é um quadrado. Que ele tem os 4 lados congruentes e os 4 ângulos de 90 graus. Bom, uma desses procedimentos, a gente pode voltar para onde a gente tinha essas duas circunferências centradas em A1 e A2 e o ponto de intersecção entre elas, que é o ponto G. Então, basta a gente lembrar que esse triângulo A1, A2, G, ele vai ser um triângulo isósceles, porque a distância de A2 até G e de A1 até G é o raio dessas duas circunferências que são congruentes. Então, como o A1 e o A2 foram construídos a partir de uma circunferência de centro em A e os três estão na mesma reta, então a gente já sabe que o A é o ponto médio da base desse triângulo isósceles, é o ponto médio entre A1 e A2. Então, basta lembrar que o triângulo isósceles, a altura, a mediana relativa à base e a bissetriz é a mesma. Então, com isso, a gente sabe que esse segmento aqui, AG, ele corta o segmento A1, A2 e, consequentemente, a reta AB, formando dois ângulos de 90 graus, como a gente pode verificar. Outro dos processos que garantem que essa figura vai ser um quadrado é o seguinte: quando a gente já tem os ângulos de 90 graus dessa reta que passa por BD e da reta que passa por AC, e a gente constrói circunferências de raio AB com o centro em A e com o centro em B. Dessa forma, a gente forma um segmento AC e o segmento AD com o mesmo tamanho, garantindo assim que AC, AB e AD tenham o mesmo comprimento. Dessa forma, a gente não só garante que os três lados são congruentes, mas garante que o quarto lado ele seja congruente também. Dessa forma, a gente conclui a aula mostrando não só a construção com regra e compasso, mas também quais são os processos intermediários nessa construção que nos leva à construção de um quadrilátero regular.